Olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando mais uma edição do Yes TV Notícias para todo o Brasil. Hoje, quinta-feira, dia 13 de abril de 2023, e vamos com as principais notícias do Brasil e do mundo. Olha, não sei se você já ouviu falar do K9, mas é uma nova droga que tem atingido grandes centros do mundo. E não chegou agora também no centro de São Paulo. Chamada de super maconha, o K9 age em locais do cérebro similares ao da visão natural, mas é 100 vezes mais potentes. Confere esse VT e daqui a pouco a gente conversa. Põe na tela. Também conhecida como super maconha, o K9 é uma mistura de produtos químicos industriais com moléculas sintéticas da THC, o principal psicoativo presente nas plantas do gênero cannabis. Os efeitos vão de relaxamento até vômitos, ansiedade extrema, psicose e pensamentos suicidas, de acordo com o Instituto Nacional de Abuso de Droga dos Estados Unidos. A K9 é cerca de 100 vezes mais potente que a maconha natural, apesar de ter o mesmo composto alucinógeno. A droga tem aos poucos se tornado uma das mais consumidas na região da Cracolândia, em São Paulo. Segundo um delegado, o K9 está chamando mais atenção do que normalmente o tráfico de crack chama, o que teria levado a facção criminosa do primeiro comando da capital, o PCC, a proibir o tráfico de substância para evitar sequelas maiores nos usuários. A super maconha é um canabinoide sintético derivado da maconha, cannabis, mas modificada em laboratório. A substância química foi criada nos Estados Unidos na década de 90. A droga atrai ainda mais jovens e adolescentes por conta dos métodos usados para atraí-los, porque tem cheiro de morango ou melancia e aspecto similar à maconha, e é anunciada como incenso ou pot-pourri na venda em pacotes coloridos. O efeito zumbi vem da confusão mental e da percepção alterada que faz com que os usuários não percebam estímulos externos. O Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos também alerta que os canabinoides sintéticos podem ser viciantes. Além disso, usuários regulares que tentam parar com a droga podem apresentar sintomas como dores de cabeça, ansiedade, depressão e irritabilidade. Outro risco alterado ao uso do K9 é a overdose, que com apenas um uso pode matar o usuário. A gente viu as imagens estão na tela mostrando para você. Olha só que cena lamentável, que cena triste de como ficam as pessoas que usam o K9. Nessas imagens dá para ver, eles estão sendo chamados como zumbis. Olha o olho virado. Você pode ver como é forte a reação de quem usa essa droga. Então, para você que sempre diz, mas a maconha ela é natural, a maconha ela não traz nenhum tipo de sequelas, nenhum tipo de reação. O K9, ele é uma maconha sintética 100 vezes mais forte e ela já está bombando na Cracolândia. Para você ter uma ideia, como disse no VT, o PCC ele pediu para não usarem, não abusarem na venda dessa droga para os seus usuários. Se o dono da boca está pedindo para o usuário não usar com exaustão, é porque coisa boa não é. Eles estão preocupados com as sequelas que a K9 pode causar. Eu estava vendo uma reportagem hoje sobre a K9 que mostrou uma mulher de 22 anos que tem uma filha de 9 e que estava 3 dias na Cracolândia. Em 3 dias, ela gastou R$ 1.800 com a K9. E são pessoas que não têm medo de morrer. São pessoas que não têm medo das reações que a K9 pode causar. Então, aquele recado, aquela dica que a gente sempre traz para os pais, tomem cuidado com o que seus filhos ingerem. Estão dizendo que parece incenso, toma cuidado com o incenso que chega na sua casa. Até o incenso, que é para trazer uma paz, trazer uma calmaria,
eles estão batizando com esse K9. Então, vamos tomar cuidado. Já foi dito que apenas uma usada pode matar. Então, tomem cuidado, viu? Trazendo para cá agora, olha só, o Lula disse na China que o Brasil está de volta ao cenário internacional. A viagem visa estreitar relações com a China após os anos de distanciamento que o governo Bolsonaro manteve. Põe na tela. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu em seu primeiro discurso durante a visita oficial à China o combate à pobreza e as reformas dos organismos multilaterais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Lula afirmou ainda que o Brasil está de volta ao cenário internacional após uma inexplicável ausência. O tempo em que o Brasil esteve ausente das grandes decisões mundiais ficou no passado. Estamos de volta ao cenário internacional após uma inexplicável ausência. Temos muito a contribuir com questões centrais do nosso tempo, a exemplo da mitigação da crise climática, do combate à fome e da desigualdade. Lula afirmou que o NDB tem um grande potencial transformador, pois liberta os países emergentes de submissão às instituições financeiras tradicionais. Além dos 4 novos membros que ganhou recentemente, Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai, Lula disse que vários outros países estão em vias de adesão à instituição e estão certos de que a chegada da presidenta Dilma contribuirá para esse processo, afirmou. O fato de uma mulher comandar um banco global de tamanha envergadura já é por si só um trato extraordinário, disse Lula. Mas a importância histórica deste momento vai mais além. Emendou ele falando que a ex-presidente do Brasil, que assume seu primeiro cargo público desde que sofreu o impeachment em 2016, pertence a uma geração que nos anos 70 lutou para colocar em prática o sonho de um mundo melhor e pagaram caro, muitos deles com a própria vida. Ao falar das reformas dos organismos multilaterais, Lula citou a Organização das Nações Unidas, além do FMI e do Banco Mundial, e cobrou que os países emergentes utilizem de maneira criativa o G20, o grupo dos países mais ricos do mundo, com o objetivo de reforçar os temas prioritários para o mundo em desenvolvimento na agenda internacional. Em 2024, o Brasil será o presidente do G20. Lula disse que todos os países deveriam ter o direito de se endividar, desde que o objetivo seja criar um novo ativo, algo que resulte em mais futuro, capacidade de investimento, produção e exportação. É o mundo que temos que enxergar, não esse mundo de pessoas que parecem gênios e quando quebra, como quebrou o Lehman Brothers em 2008, quem tem que acercar com as contas é o Estado. E agora com a quebra do Credit Suisse, que dava lição de sabedoria em todos os países do mundo, e quem teve que salvar o banco foi o governo suíço. O Lula também disse que o Banco dos BRICS deveria ter mais funções, como ter uma moeda para as relações comerciais entre os países. Abre aspas. Toda noite me pergunto por que todos os países são obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar e não em nossa moeda. Por que não temos o compromisso de inovar? Fecha aspas. Essas falas do Lula dão um sono, né? Essas falas do Lula, elas são sempre muito... O Lula fala fino, né? O Lula fala fofo, né? É preciso o Lula mostrar as propostas. E com essa ideia de unificar a moeda, né? Não é tão vantajoso, não. E ele falou de dívida, que todo país tem que ter dívida, ele já está romantizando as dívidas que existem no Brasil, né? Tem dívida, beleza, tem que existir a dívida mesmo. Ok, eu concordo com isso, mas dívidas que sejam aplicadas, feitas no país, não dívidas do país que você adquire porque você abriu em outro país. Isso não, isso aí já é muito problema para o nosso Brasil. Olha, infelizmente estamos chegando ao fim de mais um IES TV Notícias. Quero agradecer a sua audiência,
Lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, nós estamos aqui na tela da IES TV. Continue com a nossa programação e até lá. Tchau, tchau!